Beleza. Gravando, vamos embora. Vamos seguir. Entrou mais alguém. A Tânia. Bom, gente, a aula de hoje a gente vai falar sobre gestora versus se tornar gestor. Né? A gente conhece muitos casos de pessoas que é o estar e ser, né? A pessoa estar na função, mas ela não é aquela função, né? Às vezes a pessoa estar como gerente, mas ela não é gerente de fato, né? Ela não está preparada para ser isso. Tá dando eco aí para vocês, não? Alguém pode responder para mim? Ótimo. Então, a questão, né, do estar e ser, como eu estava explicando. Tem pessoas que estão em alguma função, às vezes a pessoa coloca ela naquela função, mas ela não é ainda aquela pessoa, né? Por exemplo, vocês estão num processo de aprendizado, vocês estão como empresárias, como donas de salão, mas ainda não são, estão aprendendo a ser, tá? É disso que a gente está falando. E na internet, a gente tem muita gente que se diz ser algo que ainda não é, né? A gente vê muito disso. Então, desenvolver a postura, a liderança e a autoconfiança através da construção da identidade profissional. Tem alguns métodos para a gente poder fazer isso, para a gente desenvolver isso, né? E criar, realmente ter autoconfiança naquilo que a gente está fazendo. Um método é um comportamento repetitivo, disciplina invisível e construção de identidade. Então, por exemplo, eu quero gravar vídeos pro Instagram, ou fazer lives pro Instagram. Tem muita gente que tem dificuldade com isso, porque tem vergonha. E aí o que a gente tem que fazer? A gente repete, repete, tenta, 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 e uma hora a coisa acontece, né? Fica tão natural que aí você começa a fazer com naturalidade, né? É disso que a gente vai falar aqui. Então o foco não é sobre motivação, é sobre construção de presença e autoridade e respeito, né? Para que você realmente conquiste ali a visão das pessoas que estão ao teu redor e reconheça você como um líder, como uma empresária, né? Daquilo que você trabalha hoje. Então a gente tem que conquistar isso daí, né? E não simplesmente se colocar na posição, né? Eu sou a dona, eu sou a melhor cabeleireira do mercado, mas não é você bater no peito e dizer, você tem que conquistar isso, as pessoas têm que reconhecer isso em você, né? Que é o tal do criar o valor, né? As pessoas começarem a te ver dessa forma, você ser a autoridade naquilo que você faz. E não simplesmente bater no peito, eu tenho certificado, eu tenho 30 anos, eu tenho 15 anos de profissão, mas isso você não conquistou ainda isso das pessoas, né? Então a gente vai ver como que a gente consegue fazer isso. Então você já entrou em uma reunião, ou uma conversa, ou uma situação de liderança, se sentindo que ainda não tinha a cara de gestora? Né? Então assim, por exemplo, vocês, no caso aqui a Laíde, né? Entrar numa reunião para conversar com as colaboradoras e você ter que liderar uma reunião, ter que conduzir uma reunião, e você no fundo, você está ali morrendo de medo, insegura, e fala, caramba, eu não estou preparado para isso, eu não sei como resolver isso, eu não sei como lidar com isso ainda. Todo mundo que começa a liderar passa por isso, vive isso, né? Às vezes não só no trabalho, às vezes na igreja, você na igreja, alguém te dá uma posição onde você tem que coordenar alguma coisa, liderar algum evento, né, alguma ação na comunidade que você trabalha, e você fala, cara, como é que eu faço isso? Como é que eu vou conduzir isso? Como é que eu vou fazer a gestão disso? Como é que eu vou gerenciar tudo isso, né? E aí você tem que dar seus pulos, te colocaram na situação e tu vai ter que se virar para fazer isso, né? Então é um sentimento muito ruim quando a gente está numa situação desta forma, né? Então, a maioria das mulheres de gestão não sofrem por falta de capacidade, sofre por existir uma distância entre né, o ser interno, que ela já é por dentro, e o externo, a imagem de transmitir por fora. Ou seja, às vezes eu sou por dentro, eu sei que eu sou um gestor, eu sei que eu sou uma excelente cabeleireira, eu sei que eu tenho muita capacidade disso, mas externamente eu ainda não consigo transmitir isso. As pessoas não conseguem me ver dessa forma, né? Porque eu não passo segurança, o meu tom de voz ainda não é correto,
Às vezes eu fico nervoso, às vezes eu gaguejo para falar alguma coisa, então eu não consigo passar porque eu tenho dificuldade em me comunicar com pessoas, né? Eu ainda não me sinto à vontade, mas internamente eu sei que eu tenho essa capacidade, né? Então, essa distância gera o quê? Insegurança, medo de se posicionar, dificuldade de cobrança, excessos de justificativas, necessidade constante de aprovação. É o que acontece quando a pessoa não tem confiança naquilo que está fazendo. É isso mesmo para vender um serviço. Às vezes eu não tenho confiança naquilo que eu estou fazendo no ato de vender, eu fico nervoso, né? Eu gaguejo, eu explico demais, né? Tem muito disso. Às vezes quero vender um produto, um pacote, um tratamento para uma cliente, e aí eu fico e falo, e falo, e falo. E aí eu fico naquela situação de que parece que nunca é suficiente tudo que eu falei. Parece que eu sempre preciso falar algo mais. Parece que está faltando uma pitadinha para poder a coisa finalizar. Por quê? Isso é falta de segurança, né? Existe até um negócio que o pessoal fala na área comercial, que é assim, não venda aquilo que está vendido, né? Você já vendeu, a pessoa falou, não, eu vou comprar seu celular. Parou. Está vendido. Não tem mais conversa. Agora vamos o quê? Como é que você vai pagar? É Pix, é conta, é transferência? Como é que você vai fazer para pagar? É o próximo passo. Mas tem gente que fala assim, não, caramba, olha, você comprou um excelente celular. Esse celular tá comigo há um tempo, é maravilhoso, não dá problema. Não sei. Cara, para que tu fica continuar falando de um aparelho que já foi comprado? A cliente já comprou a ideia, a cliente já vai comprar o seu produto, a cliente já comprou o seu pacote. Se você fica falando, isso começa a gerar desconfiança. A pessoa fala, caramba, já falei que eu quero. Por que ela continua me vendendo, se justificando, se explicando? A pessoa começa a achar que tem algo errado ali, né? Normalmente acontece isso quando a pessoa quer fazer, né, quer vender alguma coisa e fica falando e na verdade está querendo esconder, maquiar alguma coisa. Então, o erro que destrói a autoridade, parecer ao invés de se tornar, né? Então, quando eu estou falando autoridade aqui, gente, vamos pensar em tudo aquilo que eu possa representar uma autoridade naquilo que eu estou fazendo. Uma autoridade enquanto eu estou vendendo, uma autoridade enquanto eu sou gestor, uma autoridade enquanto eu estou coordenando pessoas, né? Então, se eu só pareço, né, se eu não me torno aquela pessoa que eu acredito ser, as pessoas não sentem confiança em mim, tá? Tem certa dificuldade aqui. Então explique, né? Vamos ver aqui o seguinte, um fingimento externo. O que é o fingimento externo? É o que as pessoas estão vendo de mim. Tentar impressionar, forçar a autoridade, tentar parecer forte, criar personagem ou buscar validação. Então tem gente, né? Inclusive tem pessoas que vêm para a internet e falam, não, para você ser uma boa técnica, para você ser uma excelente profissional, você tem que se vestir assim, você tem que estar dessa forma, você tem que falar desta maneira, para você mostrar que você é isso. Porque se você aparecer de outro jeito, as pessoas não vão acreditar em você, né? Então, existe isso, isso foi tão bem criado, tão bem formulado isso, que virou uma verdade, né? E as pessoas hoje já olham para uma cabeleireira que não está bem vestida e já compreende que ela não é cabeleireira, que ela não tem capacidade, que ela não é quem diz ser. Não, ela tem que estar bem vestida, ela tem que estar com o cabelo impecável, ela tem que estar com a unha impecável, ela tem que estar com a roupa impecável. Eu falo isso para vocês. Mas por que eu falo isso para vocês? Porque é o que o mercado diz, né? Só que não adianta você vestir e estar desta forma se você não se sente desta forma, se você não assume realmente esse papel. Tem gente que, principalmente homens, né? O homem, quando vai vestir um terno pela primeira vez, ele nunca vestiu, ele sai parecendo um boneco de Olinda, assim, todo duro. Porque ele não sabe vestir a roupa, ele não sabe se comportar dentro da roupa. Aí ele fica duro, ele vai vira o tórax inteiro, ele não sabe virar a sua cabeça, porque está duro dentro do terno. Assim como as mulheres quando vão vestir, calçar um salto alto pela primeira vez, nossa senhora, parece um gansozinho, uma patinha andando, um negócio mais esquisito do mundo. Porque não tem confiança ainda, anda com a perna toda torta, né, anda se equilibrando, dependendo do piso que estiver, aí que danou-se tudo. Então, ou seja, você não está pronto ainda, você ainda não assumiu aquela situação para poder ficar à vontade e andar com leveza, com tranquilidade. Então tem muita gente que às vezes atrapalha. Eu lembro uma vez quando eu fui
eu fiz um curso, eu me formei numa academia, e aí eu fui tão bem na academia que o pessoal falou, pô, você não quer virar instrutor, não? Porque foi o primeiro curso que teve no Brasil na época de um software que eu vendia. E aí eu fui a primeira turma a ser formada como consultor desse software. E aí o cara me convidou para ser instrutor, para eu dar aula desse software. Legal, fiz o curso para ser instrutor. E esse curso ele contempla você, como você fala em público, como você vai falar com as pessoas, como você lida com o público, e aí várias coisas desse tipo. E uma delas é a questão da roupa. E aí muita gente em dúvida, e aí como é que eu faço, como é que eu tenho que vestir, como é que eu tenho que estar, como é que eu tenho que fazer. Assim, o que eu aprendi foi que quanto mais natural você for, melhor vai ser para as pessoas que estão te vendo. Quanto mais você tentar ser o que você não é, maior será a dificuldade. Porque você vai ficar tão preocupado em ser quem não é, que você não vai conseguir passar o teu conteúdo de forma correta. Porque você vai estar preocupado em ser. Ou seja, eu vou estar preocupado em vestir um terno, eu vou estar preocupado em andar de salto alto, do que o falar, em entregar o meu conteúdo. Então eu fico tão preocupado em me equilibrar, em me vestir, em me parecer uma pessoa bonita dentro de um terno, que eu não consigo falar direito. E aí estraga tudo. No entanto, se eu for de forma tranquila, vai ser fácil, vai ser tranquilo. E isso foi uma coisa muito bacana. O brasileiro, de modo geral, é muito metido a besta. Porque nós herdamos a cultura europeia, né? Nós fomos descobertos pelos portugueses, né? Que são da Europa. Então a gente teve muita presença europeia no país e herdamos as besteiras dos europeus. A gente herdou isso. Então a gente julga muito as pessoas pela aparência, pelo comportamento das pessoas. Diferente, por exemplo, dos americanos, né? Eu tive nos Estados Unidos, eu trabalhei lá fora. Então, assim, é uma coisa que eles não ligam de jeito nenhum a forma que tu tá vestida. Para eles, tanto faz. Quando eu estive na empresa pela primeira vez, eu fui para lá, eu fui fazer cursos primeiro, né? Fui me preparar. E os meus professores que vinham em sala de aula, teve uma menina que a impressão que eu tive é que ela acordou, escovou os dentes, acho que nem café ela tomou, ela foi para dar aula. Ela estava literalmente de pijama. E tá tudo bem. E foi lá dar aula, a aula dela foi maravilhosa e tá tudo bem. Então, assim, lá não tem essa preocupação, aqui tem. Tanto que se a gente prestar bem atenção, os grandes diretores de tecnologia, como o próprio Bill Gates, como o próprio fundador da Apple, né, que é do dono que criou o iPhone, ele andava de camiseta preta, né, e calça jeans. Por que ele fazia isso? Porque ele falava o seguinte, que ele acha uma perda de tempo você ficar 1, 2 horas para decidir qual a roupa que você vai usar para ir trabalhar. Então, assim, no armário dele é só camisa preta. Ele pega uma camisa veste e vai trabalhar. Então, assim, isso é a coisa que menos importa de verdade no que ele tem para oferecer, no conteúdo dele, na fala dele e no ser humano que ele foi. Mas aqui a gente tem essas besteiras, né? A gente tem essa avaliação pelo que você é. Eu mesmo sempre fui muito, muito contrário a isso. Por muito tempo eu não usei terno para trabalhar. Quando eu era consultor na parte de desenvolvimento de sistemas, eu fui gerente, tive cargos de comando e eu andava de jeans, camiseta, sabe, tudo bagunçado. A minha diretora ficava doida comigo. Ela falava, James, se arruma, por favor, você vai numa reunião importante, vai ter um monte de gente lá, por que você não põe uma roupa? Eu falo, cara, você quer o quê? Você quer eu bem vestido para desfilar ou você quer o conhecimento que eu tenho? Ela falava, né, ela ficava brava comigo, ela falou, eu sei que você conhece, eu sei que me interessa o teu conhecimento, mas é o protocolo, é assim, a vida é assim. Você precisa aparentar, mostrar o que você é para que as pessoas acreditem em você. E, no entanto, eu ia dessa mesma forma e quando eu abria a boca, as pessoas entendiam, né, quem eu era, o que eu sabia e me respeitavam por isso. Mas no primeiro momento, todo mundo julgava. As pessoas entravam na sala e ficavam olhando, quem é esse cidadão que está aqui na sala? Quem é esse moleque vestido aqui, né, numa reunião como essa? Então você, no primeiro momento, você passa a ser julgado, né? Se você está no seu salão, se você vai fazer uma apresentação, se você vai dar uma aula e você não está ali adequado à autoridade que você é, as pessoas, no primeiro momento, vão te julgar, até você abrir a boca, até você começar a falar aquilo que você sabe.
Agora, se diante da tua não apresentação externa, você ainda tem dificuldade de falar em público ou falar com pessoas que você não conhece, aí danou-se, né? Porque vai vir vai gaguejar, não vai sair direito, e aí vai juntar aquilo que eu estou vendo com aquilo que está saindo, derrota total, né? E aí gera um problema. Então, por isso que é, estar bem vestido no Brasil, isso você já ganha a plateia, mesmo que você ainda não tenha falado nada para essa pessoa. A pessoa já se convence que você é pelaquilo que que ela está vendo. Por isso que você vê hoje as redes sociais muito preocupadas com essa questão visual, né? Você vê muitos educadores, muitos mentores, muitos né, gurus aí da internet, eles aparecem em carrões, em roupas maravilhosas, em lugares, sabe, espetacular, fazendo eventos em lugares bonitos. Por quê? Porque eles querem impressionar de cara, né, mostrando para você, se convencer que eles são bons pelo que você está vendo. Você olha e fala, caramba, a pessoa sabe. Caramba, essa mulher ali é uma excelente colorimetrista, né? Você compra pelo visual. E aí você faz a aula, a pessoa abre a boca, e aí você fala, puta merda, não é tudo isso não, hein? Não era isso que eu esperava. Porque a tua expectativa sobe, né? Quando a gente vê alguém que ela se mostra muito importante, a minha expectativa vai lá em cima. Aí você fala, pô, não é isso. É assim como você passa por um salão, num shopping, por exemplo, você, nossa, que salão bonito, que salão chique. Você entra, aí o atendimento você fala, e não é tão isso não, hein? Salão do bairro que eu vou lá é melhor. E aí onde tem, né, as controvérsias, né? O que a gente vê de muita realidade é isso, pessoas querendo ser, né, externalizar aquilo que ela realmente não é. Ela quer te comprar com o visual, com o que ela demonstra ser. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não exagerar com isso, porque assim, tem muita gente que vem na internet e diz o seguinte: quando você é pequeno, quando você está começando, é interessante você mentir. As pessoas defendem isso, e não é qualquer pessoa, não. Pessoas que têm livros publicados, livros que são best-seller, e eles falam, não, cara, você tem que mentir. Enquanto você é pequeno, você tem que mentir. Porque muitas vezes você é muito bom no que você faz, só que você não tem plateia ainda, você ainda não tem público. As pessoas ainda não te reconhecem como autoridade. Então você não tem muitos clientes. Teu salão não bomba, você não tem muita gente te visitando. O que você faz? Mente. Fala, eu tenho um monte de cliente. Meu salão está bombando. Minha agenda está lotada. Né? Para eu mostrar que eu sou muito bom. Só que como você é de fato muito boa naquilo que faz, então vai combinar. Mas você vai executar um serviço, vai ser um serviço de alto padrão, e a pessoa vai falar, realmente ela é muito boa. Então tem muita gente que defende esse tipo de caminho, né? Você mentir. Tanto que uma coisa que vocês já devem ter vivido, muitas de vocês, é, por exemplo, chega na internet, chega no grupo de WhatsApp de vocês e vocês falam, meninas, esse final de semana sexta-feira eu não vou abrir, tá? Então quem quiser vir na quinta-feira adiantar o serviço, vem. Lota. Por quê? Porque é a escassez. Ih, não vou ter minha cabeleireira. Ih, minha cabeleireira não vai estar na sexta. Ih, não vai estar no sábado. Elas correm porque elas têm medo de não ter você, de perder você. Então elas vêm aos montes. A mesma coisa se falar, olha, sábado minha agenda já está lotada, eu tenho só 3 vagas. Elas correm para poder consumir essas 3 vagas. Porque não querem ficar fora. Agora, se você fala, gente, abri minha agenda para o sábado. Tem horário? Ah, tem. Que hora você quer? Qualquer horário, tá tranquilo ainda. E a pessoa, tá bom. Então ela não se apressa para agendar com você. Já que você falou que está tranquilo, que tua agenda está fácil, ela não tem por que se apressar. Ela pode até, tô indo, não precisa nem agendar. De tão tranquilo que tá. Então, isso faz com que a cliente também trabalhe de uma outra forma com você. Então, se você começa a colocar uma pressão e dizer que está faltando, que você é muito boa, que você é muito requisitada, que sua agenda está muito lotada, elas começam a ter outro comportamento com você. Então, é o que muita gente faz. Mostra a ser o que não é. Eu estou vendendo um curso e o curso está lotado, e só tem 10 vagas. Mentira, está lotado. Aí tem muita gente que fala assim, abriu mais vagas.
Mentira, eram as vagas que já estavam vazias, né? Então, isso as pessoas entendem que é uma prática correta. Mas isso quando você realmente é bom naquilo que você faz. E não você falar que você é bom, que você está escasso, que você não tem vaga, que você não tem horário, que você tem muito cliente, sendo que você não é bom ainda naquilo que você faz. Aí você vai realmente, né, dar um tiro no teu pé. Então, se você confia no teu trabalho, que você tem um diferencial na qualidade do teu trabalho, você pode se dar o luxo de fazer esse tipo de coisa que funciona. A gente vai ver, inclusive, isso daqui aqui, tá? Alguém tem uma pergunta até aqui? Tem uma coisa para falar? Eu já falei um monte. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ninguém vai falar comigo, é isso? Você está entendendo, Dilma? Tá bom. Então, o resultado: desgastes, ansiedade, sensação de impostora, falta de autenticidade, né? Na gestão, isso parece quando a líder tenta ser durona artificialmente, copia frases prontas, força postura que não combina com ela, quer respeitar antes de construir, né, construir a competência emocional. Que é o que acontece quando você não é realmente o que você está falando, né? Você está representando aquilo que você ainda não é. Então você passa a ter muitos problemas nisso. Então por isso que você pode mentir, né? Dizendo que você é a bam, 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 mas desde que você realmente no fundo seja, né? Dentro de você você é. Externamente as pessoas não estão vendo isso, mas internamente você sabe que você é capaz. Então, fingimento interno, o comportamento que gera a verdadeira transformação é agir como um profissional que está se tornando mesmo antes de sentir confiança total. É aquilo que eu falei. É você mostrar para as pessoas que você já é grande, que você já é muito procurada, que você é muito desejada pelas clientes, ainda não sendo. Porém, você é uma excelente profissional, né? Então, exemplos práticos. Cobrar mesmo tremendo, tomar decisão mesmo insegura, falar em reunião mesmo com medo, delegar mesmo com desconforto, se posicionar sem esperar a perfeição. Então, esses são alguns exemplos, né, de situações quando você ainda não tem confiança em você e você acaba se abalando com isso. Principalmente um serviço, né? Você vai fazer um serviço que você nunca fez, você fica meio com medo, fica ali, faz, né? Mesmo com medo, vai embora, vai para cima. Porque se você não lutar contra esses teus medos, essas fraquezas, essas inseguranças, você nunca que vai superar e nunca que vai se tornar uma boa profissional naquilo que você está fazendo. Então tem que ir para cima. A confiança não nasce antes da ação, ela nasce depois da repetição, né? Então para quem dirige carro sabe bem que é isso, né? Quando você é um motorista novo, a gente é super, né, não tem confiança nenhuma, anda devagar para sentar, o coração bate, você treme toda, né, aquele nervosismo absurdo, passa um ônibus do lado, parece que ele está passando por cima de você. Então é um nervosismo danado. Aí você vai pegando a confiança, aí começa a fazer as palhaçadas, né? Então eu costumo falar, o motorista quando ele está com excesso de confiança é quando ele bate o carro. Você nunca vai ver alguém que está aprendendo a dirigir se meter num acidente absurdo, porque ela não tem confiança, então ela nem correr ela vai, de tanto medo que ela tem. Então, o máximo que vai ser um arranhãozinho, encostar um carro no outro, é o máximo que vai acontecer. Então, a confiança traz isso. Então, é o quê? Repetição, né? Dirigir, pronto, eu alcanço a confiança. O cérebro não acredita em palavras. O cérebro não muda a identidade por pensamento positivo. Muda por um comportamento repetitivo. É aquilo que nós acabamos de falar, o exemplo do carro. Não adianta você entrar no carro e falando, não, eu já sei dirigir, eu já tenho minha CNH, eu já estou habilitada, eu sei passar marcha, tá tranquilo, eu sou capaz. Isso não vai te deixar calma. O cérebro não vai se convencer disso. Né? Uma pessoa, ou então chega uma amiga, não, caramba, você dirige bem pra caramba, não tem que se preocupar, senta aí, vambora, vamos viajar. Não vai te convencer, o cérebro não vai se convencer disso, né? Então tem muita gente que às vezes usa palavras motivacionais para poder te incentivar, só que isso não convence na verdade, né? As pessoas acham que
esses livros motivacionais muda a cabeça. Não muda. O que muda é você repetir, 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 e o cérebro aprende e aí você melhora. O exemplo perfeito é de dirigir um carro. Né? A partir do momento que você pega a confiança, acabou. É como a gente vê os moleques aí hoje em dia empinando a moto, fazendo barbaridades. O quê? Excesso de confiança. E vai embora. Então não adianta assistir vídeos motivacionais, repetir frase, esperar se sentir pronta. Isso não vai convencer a tua cabeça. O cérebro só entende, isso já foi feito antes. Toda ação repetida cria identidade. Então é isso, né? Se você fizer alguma coisa uma vez, quando você vai fazer a segunda, você já está mais confiante. Você faz a terceira, já estou mais confiante. E assim vai. Se vocês lembrarem de tudo que vocês já fizeram até hoje, fez um curso, fez lá a coloração, vai fazer o primeiro cabelo, fica nervosa. Fez o primeiro, na hora que vai fazer o segundo, já está mais fácil. Porque você já viu isso acontecer antes. Você já passou por essa situação antes. E aí tudo fica mais fácil. Né? Então, toda vez que vocês pegam um cabelo que vocês já sabem o que fazer com aquele cabelo, vocês fazem de olho fechado. Por quê? Já aconteceu antes. Quando é algo que nunca aconteceu, dá aquele certo nervoso. E aí, será? Eu não sei. O que faço? Como é que vai ser? Né? Você fica meio retraído, por mais que você tenha experiência. Mas é algo novo. E tudo que é novo nos assusta. Tá? Então, não negociar com a voz antiga. Então, a voz antiga, ela vai tentar te proteger. Falar, não faz isso não. Isso dentro de você, né? Dentro da tua própria cabeça. Será que você consegue fazer esse mega ré? Não, acho que você não consegue não, deixa isso pra lá. Então tem muita gente que acaba não se sentindo encorajada, a pessoa não fica confiante para fazer, não encara os seus próprios medos, não encara essa voz, né, que fica falando na cabeça. E o que ela faz? Ela toma a decisão de não fazer. E aí, não faz, não tem repetição, não vai ter a experiência e nunca vai fazer mesmo. Né? Então, assim, então isso não tem negociação. Eu tenho que encarar. Eu tenho que ir lá e fazer mesmo e pronto. Simples assim. Então, errar, a gente vai errar. Faz parte do aprendizado, né? Se vocês lembrarem, quando a gente, né, vocês não vão lembrar, mas para quem tem filho sabe disso. Crianças levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, uma hora anda, daqui a pouco tá correndo, daqui a pouco tá pulando, daqui a pouco tá dirigindo o carro. É assim. Né? Então a gente cai, levanta e pronto, e aprende. Então não tem que ter medo. Se a gente tivesse medo, a gente nem andaria, né? Ficar a vida inteira gatinhando. Toda mudança gera uma voz interna que tenta sabotar a sua evolução. Você não consegue, vão te julgar, você não tem perfil, você não sabe liderar. Isso é com vídeo, então quem tentou gravar vídeo já passou por isso. Né? Nós mesmos nos sabotamos. Não, ficou horrível esse vídeo. Nossa, olha essa voz é horrível. Não, olha como você faz. Você mesmo falando para você mesmo, se julgando, se condenando e se autodestruindo, a ponto de você falar, não vou postar. E aí você não posta. E aí não posta. E aí não posta. Então, aí diferente da gente, o tiozinho da caneta azul falou, dane-se, eu vou postar essa música doida. E o cara ficou milionário. Foi isso que aconteceu. Ele não ouviu essas vozes aí na cabeça dele. Ele postou. E ficou milionário. Ensinamento importante, né? O líder forte não é o que sente medo, é o que executa mesmo com medo. Aplicação prática de gestão, né? Cobrar atraso, desligar colaborador, corrigir erro, aumentar preço, impor processo, parar de agradar todo mundo. Então são coisas que realmente são difíceis, né? A gente tem que cobrar alguém por algum erro que fez, né? As pessoas que chegam atrasadas você tem que chamar atenção, tem que aumentar um preço aí, tem que enfrentar o cliente porque aumentou o preço, né? Impor um processo ao cliente, ó, a partir de hoje a gente vai cobrar uma antecipação pro agendamento. Então a gente fica com medo dessas coisas. São coisas que a gente sabe que precisa fazer, sabe que é o certo a fazer, mas fica com medo. E aí a gente tendo medo, o que acontece? A gente não muda. A gente volta para trás. E aí depois passa um tempo e fala, poxa vida, hein? Se eu tivesse mudado lá em janeiro, caramba, minha vida hoje já seria outra. É isso que a gente depois sofre, né? Fica lembrando que poderia ter feito, que por medo, por achismo, simplesmente não mudou. Tudo apontava. Aí você olha, às vezes, o vizinho foi lá e fez, aumentou, olha lá, tá cobrando mais caro do que eu.
Olha lá, tá cobrando taxa de agendamento e eu não tô cobrando. Medo, né? Então tem que enfrentar isso daí. Coletar evidências e não elogios. A autoconfiança verdadeira não nasce de aplausos, né? Nasce de histórico. A gente vê muito isso numa criança, né? Você pode ver uma criança quando ela tem que falar em público. Quem foi em festa de criança na escola, a Elaine deve ter vivido um pouco disso. Apesar que a Bia não conta muito, né? Que ela é bem desenrolada, mas eu acho que viveu alguma coisa parecida. Eu vivi isso com o Gabriel. Aí o filho tem que apresentar alguma coisa, ou cantar junto com os colegas, ou falar qualquer coisa junto com o colega, por um monte de pais ali que estão vendo eles. Aí eles vão, fazem o que tem que fazer, com muito sacrifício, né? Porque estão com vergonha, é tímido. Quando o pessoal começa a aplaudir, tem criança que chora. Porque fica com mais vergonha ainda daquele monte de barulho, daquele monte de aplauso. E as crianças acabam chorando. Algumas saem correndo para os colos dos pais, não é, com medo. Então tem gente que não adianta você. Aplaudir só vai piorar a situação. Porque você vai colocar ela no centro da atenção. O holofote vai para cima dela. E aí que ela vai ficar com vergonha mesmo, né? Porque você está evidenciando cada vez mais ali a situação para ela. Então isso não resolve ali para você fazer essa pessoa superar os medos dela para que ela possa enfrentar as situações. A segurança de gestora é construída através da observação de fatos concretos e consistentes, e não de validação externa passageira. Então, fatos concretos para a gente, aqui uns exemplos, né? Cumprir horário, terminar tarefas, fazer reunião difícil, manter rotina, acompanhar indicadores, concluir metas, sustentar posicionamento. Então, quando eu começo a fazer essas coisas, isso para mim são evidências que vão me mostrando que eu estou melhorando, que eu estou evoluindo, que eu estou realmente lutando contra os meus próprios medos, né? Quando eu começo a fazer isso, eu começo a perceber que eu estou fazendo. Então, se eu tenho tarefas para fazer e eu cumpro elas, ou não, aí eu fico procrastinando. Ah, não vou fazer aquilo lá não. O James falou para eu fazer vídeo, e não vai dar não. E aí eu fico enrolando. Aí inventa uma história hoje, inventa uma história amanhã. E o James falou para eu poder lançar todas as minhas vendas no Tribus. Aí, não deu, tava cansada, tava com dor de cabeça, tava não sei o que, e vai enrolando. Né? Então, isso depois dessa cobrança, você se sente mal. Eu venho e cobro vocês. Você fala, caramba, puta, poderia ter feito, né? Então fica um negócio ruim para vocês mesmos. É uma briga o tempo todo constante. Porque você sabe o que precisa fazer, fica empurrando com a barriga, às vezes não sabe nem por que fez isso, mas continua. Então a mudança não acontece dentro de você, porque você fica se sabotando. Lembra aquela vozinha que fica te falando ali para você não fazer. Então, ensinamento aqui. Quem vive buscando elogio depende emocionalmente dos outros. Perde a firmeza, muda conforme a aprovação. Quem coleciona evidências cria estabilidade emocional, transmite segurança e vira referência. Hoje, principalmente no mundo, os jovens de hoje em dia, eles dependem, emocionalmente eles são muito dependentes. Depende que você fala, parabéns, que bacana, você conseguiu. Olha, você foi ótimo nessa prova. Olha, você foi legal. Se você não faz isso, ele não recebeu a recompensa, ele não recebeu o elogio dele da vez, portanto, ele acha que ele não foi bem. Né? Ele acha que ele não fez a tarefa dele. Então, aqui em casa, eu sempre falo muito pro Gabriel, eu falo, Gabriel, se eu não estou te reclamando, não estou reclamando para você nada, isso quer dizer que você está top. Você está indo super bem. Né? Então, quando eu te elogiar, é porque você realmente está superando tudo aquilo que eu preciso que você faça. Então, se a gente acostuma, né, os filhos, normalmente é isso, né? A criança é pequenininha ali, a criança fala alguma coisa, ou ela faz alguma coisa, aí a pessoa, parabéns, e aplaude. E a criança cresce com essa dependência dos aplausos, dos elogios, e se torna um adulto dependente disso. Então, assim, a gente não tem que depender disso. A gente tem que depender das evidências, das coisas que eu faço. Caramba, hoje eu consegui, lavei toda a louça. Caramba, hoje eu consegui fazer as tarefas. Puta, lancei tudo no Tribus. Parabéns. Eu estou contente comigo. Porque eu estou vendo as coisas que eu estou fazendo de fato. Eu não preciso de aplauso de ninguém. Eu mesmo, sabe, me elogio, eu mesmo me dou meus parabéns. Então, quando eu consigo viver comigo mesmo e eu mesmo sou suficiente para mim, isso é muito mais fácil.
Eu não fico dependendo das pessoas. Hoje as pessoas são 100% dependentes dos elogios. Ah, eu postei alguma coisa, ninguém curtiu. Já fica chateado. Ah, não foi bom, não prestou, minha campanha é ruim, não sei o quê. Porque ninguém curtiu, porque ninguém comentou. É a dependência do aplauso. E eu não tenho que depender disso. Eu tenho que confiar naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que acreditar que aquilo que eu fiz é bom. Não porque alguém simplesmente curtiu. Muitas pessoas às vezes curtem, ela não sabe nem por que ela curtiu, ela só clicou lá, clicou no coração. E às vezes ela nem gosta, nem lembra, nem leu, nem viu. Simplesmente, ah, não, eu vou curtir aqui que é da Laíde, vou quebrar o galho para ela. Então, gente, é uma falsa curtida, é um falso elogio. E as pessoas acreditam que aquilo ali realmente é um sentimento verdadeiro. Olha, fulano adorou. Às vezes não, hein? Muitas vezes não. Então, vamos tentar parar com essa dependência, né? Se alguém tem alguma coisa do tipo, para. Às vezes a pessoa fala, nossa, meu marido hoje nem elogiou. Caraca, tu precisa de elogio? Tu depende disso? Ah, não, mas aí você não fala, é que não tá percebendo, não tá me vendo. Mas tu precisa disso? Precisa dessa dependência de um homem, de alguém te falar que você está bonito ou não? Você não sabe se olhar no espelho e falar, eu estou bonita? Eu sou inteligente? Eu sou capaz? Eu sou uma puta de uma profissional? Pra que você precisa dos outros? E aí, se eu dependo dos outros, eu crio o quê? Insegurança. Minha autoestima passa a ser baixa porque eu dependo dos outros. E isso impacta numa pancada de coisa. Pense nisso. Vamos fazer uma dinâmica aqui? Quais provas você deu para si mesmo nos últimos 30 dias? Pode ser uma decisão difícil, um posicionamento, uma organização, uma coragem, uma disciplina. Né? Que provas que você falou assim, não, eu preciso resolver isso. Eu preciso organizar isso. Eu preciso entrar na academia. Eu preciso tomar os meus remédios direito. Eu preciso ler um livro direito. Qual dessas vocês se propuseram para vocês? Alguém fala para mim? E cumpriu, né? Obviamente, né? Não é falar, ah, não, me obriguei a ter disciplina de ir para academia. Mas ainda não tô indo. Mas não. Eu quero saber que você se colocou e tá fazendo. Quem fala para mim? Bom, de sempre, né? Eu tenho que chamar, né? Vocês não vêm, né? Então vamos lá começar. Elielma. Não, assim, que prova, eu quero saber o seguinte, que provas você tentou colocar para você quebrar, falar assim, não, eu preciso tomar uma decisão sobre isso. Eu preciso organizar meu salão, eu preciso ter coragem. O que você fez nos últimos 30 dias? Posicionamento? E você cumpriu isso? Você se obrigou e está fazendo isso? Tá bom. Ótimo. Mais algum? Correto. É verdade. Tem razão, está certo. Tá certo. Perfeito. Mais alguém? Não vou chamar, hein, se alguém não falar. Liliane. Tava até agora falando, agora que eu chamo não vai, não fala. Tá bom.
É... Elaine, teve alguma coisa nos últimos 30 dias que você teve que se posicionar? Não? Tá bom. Então tá, vamos continuar aqui. Já tem quantos minutos? 9 minutos. Bom, a parte mais importante dessa aula, a gente vai falar isso agora aqui, né? O invisível sempre aparece. Isso é bem interessante, gente. Você não precisa anunciar seus hábitos, eles se tornam evidentes através da sua conduta diária. Sabe aquela história de da gente não ficar contando para todo mundo tudo aquilo que a gente vai fazer, aquilo que está acontecendo? Vocês vão ver agora o quanto de verdade isso é importante. Muita gente fala, as pessoas sempre falam isso, não conta para as pessoas que você vai conseguir um novo emprego, não conta para as pessoas que você vai comprar um carro, não conta para as pessoas que você comprou uma casa, deixa concretizar, deixa acontecer. As pessoas falam muito isso. É sempre com o objetivo de olho gordo, né? Inveja, esse tipo de coisa, com mal olhada, as pessoas têm essa preocupação ali, né? Porque a pessoa torcer contra você e você não alcançar. Então, eles aparecem aonde, né? Quando você começa a mudar alguns hábitos, né? Que você começa a fazer mudanças na tua vida, ele vai aparecer na sua fala, na sua postura, nas suas decisões, na sua energia e imagem, e na confiança que você gera. Como isso acontece? A gente vai ver isso mais detalhado. Exemplos de invisíveis que aparecem no visível, né? Coisas invisíveis que você está fazendo, ou seja, por exemplo, o que é o invisível? O invisível é estou treinando na minha casa, sozinho. Eu estou treinando em casa, sozinho. Então, eu tô aqui treinando, ninguém está vendo, não estou indo para academia, ninguém está me acompanhando, eu estou sozinho fazendo isso. Então, eu estou no invisível, mas começa a aparecer no visível. As pessoas não veem o que eu estou fazendo, mas vão perceber o que eu estou fazendo, porque a mudança vai vir. Então, aqui um exemplo é: quem lê no silêncio, né? A gente lê dentro de casa antes de dormir, ou lê uma página de qualquer coisa durante a manhã, enfim, cada um tem seu jeitinho ali de ler. Então, quem lê no silêncio aparece na fala. Então, se você é uma pessoa que começa a consumir leitura, automaticamente a tua fala muda. Por quê? Porque você vai aprender, né, novos vocabulários, novas palavras, novas sentenças. Então, a tua fala vai ser melhor. E as pessoas vão perceber isso claramente. Que você fala, nossa, como fulano mudou? Fulano está falando melhor, está falando outras palavras que eu nunca vi essa pessoa falar. Então muda, né? Então, ler com regularidade, estudar profundamente, buscar conhecimento ativo ou aprender sobre gestão, por exemplo, então as pessoas vão perceber isso, né? Você faz um silêncio, quietinho, e a mudança vai aparecer automaticamente para quem estiver convivendo com você. Vamos lá para mais exemplo? Né? Treinar no invisível, que eu acabei de falar, né? O que ninguém vê é o que constrói com todos os que enxergam. A maioria das pessoas tenta mudar no palco, mas as pessoas fortes mudam primeiro nos bastidores. É exatamente isso que constrói a autoridade verdadeira, pois o público é reflexo do privado. Então, o invisível é o que você faz sem aplausos, sem reconhecimento, sem postura, sem ninguém cobrar. Então, você, por exemplo, como eu falei, eu treino em casa. Eu tenho meu horário, eu tenho meu tempo de treino, eu tenho o esforço que eu faço. Eu não preciso que ninguém esteja acompanhando isso. Eu me proponho a fazer isso de forma tranquila. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa sozinho, no invisível, a gente não precisa de ninguém vendo, de ninguém acompanhando, de ninguém aplaudindo, nada disso. Então, assim, as coisas vão acontecer de forma muito natural, as pessoas vão perceber e você vai ficar assustado, falar, nossa, como você emagreceu, nossa, como você mudou seu corpo, nossa, como você está falando diferente, nossa, agora eu vi que você sabe fazer isso e aquilo outro. E as pessoas vão perceber. Então, eu não preciso falar aos quatro ventos, as coisas vão aparecer por si só, é natural, é a ordem natural das coisas. Né? A explicação para a aula, a autoridade externa nasce na disciplina interna. O mito do acaso. As pessoas acreditam que presença, autoridade e confiança aparece do nada. Lógico que não.
né? A realidade é que tudo que um líder transmite é reflexo direto dos hábitos silenciosos dela, né, ou dele. Hábito silencioso e disciplina invisível. Então muita gente vê às vezes a nossa vida acontecendo, as coisas surgindo na nossa vida e as pessoas falam, foi sorte. Não, fulano conseguiu isso daí porque foi sorte, porque o pai deu, porque a mãe deu, porque fulano ajudou, porque o Betano fez. E no fundo a gente sabe que não é nada disso, né? Todo mundo tem uma história de muita luta, uma história de muita persistência, muita disciplina, né? Quantas vezes eu tenho certeza que muitas de vocês estudou à noite, sabe, mesmo tendo filho pequeno, tendo marido, tendo a vida para cuidar, as coisas para, lê, estuda, sabe, e no outro dia vai e faz e se vira e vai ali sozinha, no silêncio, fazendo as coisas sem ninguém perceber. E aí um dia alguém falar, foi sorte, alguém, sabe, a vida dela foi fácil. E não é, né? Só cada um de nós sabe a caminhada que fez e o que teve que fazer para chegar onde está. Aos olhos dos outros, pode ser que aonde você está não seja algo tão grandioso, mas aos seus olhos, de onde você veio e aonde você chegou, para você, você já subiu o Himalaia. Para os outros, talvez não. Então, por isso que a gente se comparar com os outros é um erro mortal, né? Porque a gente sempre vai se sentir realmente diminuído. Porque se você coloca uma régua muito maior do que a tua, você realmente vai se sentir pequeno. Só que você tem que olhar para a tua história, para a caminhada que você fez, o que você fez para chegar até aqui. Então, diante do que você era, diante do que você é um vitorioso com certeza, né? Você não precisa ter dinheiro, você não precisa morar numa mansão, você não precisa viajar todos os meses para mostrar que você venceu na vida. Cara, às vezes as pessoas vencem uma coisa muito simples, uma doença, né? Eu venci uma doença, eu venci o câncer, estou vivo. Até me arrepia, né? Então, assim, como que não venci? Como que eu não sou um vencedor? Eu só sou um vencedor se eu tenho dinheiro? Eu só sou vencedor se a minha empresa tem lucro? Ou se eu sou conhecido? Ou se eu tenho 100 mil, 200 mil seguidores no meu Instagram? É só assim que eu sou seguidor? Não, não é. Tá longe de ser, né? Eu sei que muitas de vocês aqui têm uma história muito triste, né? E de muita luta e superou muito. Porque para mim, só o fato de vocês serem autônomas, onde vocês lutam pelo próprio trabalho, lutam pela própria empresa de vocês, pelos próprios sonhos, vocês já estão na frente de um bilhão de gente, né? Porque as pessoas preferem o quê? A maioria não quer esse tipo de complicação. Quer trabalhar numa empresa, sentadinho numa mesa, bonitinho, com ar-condicionado e todo mês receber seus benefícios, seu salário e tá tudo bem. É o que a maioria procura. É a comodidade, né? É muito difícil. Vou ter que parar. Vai dar um minuto. Eu vou passar o link para vocês. Já volto.
Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Não? Tá. Complicado isso. Mas agora tá. Não, a aula. Só a aula. Tá bom. Depois eu vou ter que ver porque que não deu certo isso. Cadê Lhelma? Lhelma já entrou? Não. Lhelma nem Tânia. Lhelma. Não, só a Tânia que não entrou. Bom, alguém quer falar alguma coisa sobre isso até aqui? Vocês nunca querem falar, né? É verdade. É verdade. Você falou um monte mesmo. Mas a Fátima falou que vai falar um monte agora. Fala, Fátima. Me diga, o que que você achou da aula até aqui? Hum. Assim, eu tenho usado a palavra gestor, mas não é só gestor, né? É em tudo, né? Eu me posicionar como vendedor, porque vocês são tudo, né? Vocês têm que lembrar disso. Vocês são gestores, vocês são vendedoras, vocês são a cabeleireira, vocês são o suporte, vocês são tudo. Então, para cada. Exatamente. Então, para cada personagem desse, eu tenho que realmente ser muito bom, eu tenho que ser muito confiante. Eu não posso ter dúvida, eu não posso, né, falhar nisso daí, porque senão vai haver julgamento. E havendo julgamento, já viu, eu posso perder cliente. Então eu tenho que realmente, né, só para gestão. É para todos os personagens que vocês representam dentro da empresa de vocês. Bom, resultado do estudo invisível, né? A transformação. A gestora que treina nos bastidores naturalmente começa a levar seu nível de entrega. Então, assim, uma coisa que eu já falei muito para vocês, né, gente? Pratica, treina, né? Quando você não tiver o que fazer, pratica. Por exemplo, eu já falei para vocês assim, ó. Caramba, não tenho o que fazer? Pratica tirar foto. Pratica tirar uma foto bacana para conhecer o ângulo legal do seu salão, onde fica a foto fica bonita, fica perfeita. Eu tenho certeza que isso não acontece. Assim como eu já falei, pratica a venda de vocês. Vai vender um pacote, vai vender alguma coisa daquilo que eu já ofertei para vocês. Pratica a venda. Pratica o que você vai falar. Vai no chat GPT e estuda, traz o script, estuda o script. Você não precisa falar exatamente aquilo que o chat GPT está produzindo, mas você precisa pegar a essência daquilo que ele produziu, né? A ideia daquilo que ele produziu e falar do seu jeitinho. Mas o importante é que você se prepare o tempo todo. Você não pode esperar, sabe? Ah, não, quando a pessoa aparecer eu falo. Ah, quando a pessoa chegar aqui eu me viro. Não, não é eu me viro. Como é que eu vou ser alguém muito bom no eu me viro? Isso não existe. Né? Eu acabei de mostrar para vocês que o cérebro não lida com isso. A gente tem que se repetir, 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 até ficar bom nisso. Então não é só ficar, ah, não, eu faço. Eu acho que eu entendi. Não, não funciona isso. Então ela naturalmente passa, né, quando você se prepara, você fala melhor, você argumenta melhor, você explica melhor, você transmite segurança.
Então, tanto que se você, por exemplo, pegar, vou dar um exemplo da Fátima. Se você pegar o vídeo da Fátima, onde ela está lendo um texto, é muito diferente de quando você pega um vídeo da Fátima com um improviso. É bem diferente. Né? Um texto que está sendo lido não tem repetição de palavras, não tem né, não tem, sabe, não está gaguejando. Ela vai ler um texto corrido, um texto que tem início, meio e fim, tem uma história, né, tem uma sequência, diferente do improviso. O improviso eu falo, 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 falo. Né? O que que, né, vamos lembrar que vocês são mulheres, né? Não vou assim, usar aqui, não vou querer ser machista no que eu estou falando, mas a verdade é que mulher ela começa falando. Então, sabe o que foi aqui o vermelho? O vermelho estava assim, mas aí o amarelo veio e aí misturou com o verde. Mistura várias cores, vários assuntos em 1 minuto de conversa. Uma outra mulher talvez até entenda, mas né, um homem quando ouve fica doidinho, porque vai misturando, né? Começa a falar do vermelho, daqui a pouco já está no verde, que daqui a pouco já está no amarelo, que aí volta no vermelho, que aí esqueceu de falar do verde, e vira uma loucura. Então, se eu estou de improviso, eu corro o risco de fazer isso, né? De fazer alguma coisa, de falar alguma coisa no processo de venda, ou de explicar alguma coisa para cliente de forma tudo bagunçado. E aí, às vezes, não tem um negócio de uma forma simples, resumida, clara, sabe? E eu vou lá e falo, e a cliente fala: ah, tá, entendi, eu quero, eu gostei, né? Do que você enche a cabeça da mulher de um monte de informação, às vezes um monte de informação técnica, a pessoa fica zureta, não entende a metade do que você falou, ela com vergonha de perguntar, de se achar burra, ela não pergunta e fala: ah, tá, tá bom, depois eu vejo. Então depois eu vejo dela é até uma forma de fugir desse assunto, dessa maluquice que tá essa conversa toda. Então ela já fala um depois eu vejo porque o assunto se encerra. Então assim, por que não se preparar, gente? Por que ainda achar que o improviso é o melhor caminho? Por que não se preparar para cliente? Por que não se preparar para aquilo que vai vender? Por que não se preparar para fazer uma campanha? Ah, não, eu vou colocar um post. Vai ser o quê? Post da, sei lá, amiga legal. Aí posta. Aí não se prepara. Não cria um conteúdo. Não cria uma fala. Né, sabe? Não combina com as pessoas que trabalham no salão. E aí você posta uma coisa que às vezes as pessoas que trabalham com você não têm a menor ideia do que está acontecendo. E aí a cliente fala e pergunta: ô fulana, é aquele negócio que você postou lá, do que é? Me explica pra mim. E a pessoa fala: post? Do que, hein? Aquilo lá. Ah, mas eu não vi ainda. Puta, ai, que bagunça que fica. Então fica um negócio, sabe, bem, bem esquisito. Então, senta, conversa com todo mundo, alinha o assunto, sabe? Ah, não vou lembrar, deixa um lembrete ali, sabe, para você, um papelzinho que você possa ver, que você possa lembrar do que falar, do que dizer, fala isso, isso, isso. Então, assim, o nosso cérebro funciona muito bem com gatilhos, né? Às vezes uma palavra que eu ler, eu falo: ih, já sei o que eu tenho que falar. Ih, lembrei de um assunto. Quantas vezes vocês já aconteceram isso com vocês? Vocês estão conversando com alguém dentro de casa, com o filho, com o papagaio, seja com quem foi, a pessoa fala um negócio e puta, lembrei desse negócio. Puta, preciso fazer isso. E aí você sai e vai fazer. Por quê? Porque teve um gatilho na tua mente e que te levou a uma tarefa que estava pendente na tua cabeça. Então, gente, tem que se preparar. Não adianta achar que eu sou bom no que eu faço. Só que não é suficiente ser bom. Eu tenho que parecer realmente ser bom naquilo que eu faço. As pessoas têm que me ver abrindo a boca e falar: caramba, conhece demais. Me convenceu muito. Né? Então, assim, se eu vou no improviso, é muito difícil isso, é muito complicado. A chance de eu falar besteira é grande. A chance de eu falar demais é grande. Sabe, vocês têm que combinar igual. Lembra com os filhos, quando você pegava o teu filho que era pequenininho, aí você fala: a gente vai na casa da tia, mas você não vai falar nem isso, nem isso, nem isso. Se ela te perguntar alguma coisa, você fala só isso. É isso que vocês têm que fazer com vocês. É exatamente isso. Olha, vai chegar a cliente aí, tu não vai falar isso, não fala isso, não fala isso. Só pode falar isso. É isso que vocês têm que fazer com vocês. Para não sair falando um monte de bobagem. Aplicação prática. Quando uma cliente
Demonstra competência técnica, liderança em tempo real através de uma atitudes concreta. Saber responder objeções, resolver conflitos, orientar a equipe com clareza. Né? Acabei de falar isso para vocês. Isso não nasce na reunião, isso nasce no estudo invisível. É aquilo que eu falei, o se preparar. Né? Então eu me preparo, estou pronto para isso, para responder uma pessoa que está indo contra aquilo que eu estou falando. Então eu tenho argumentos, bons argumentos, não improviso, argumentos em que eu me preparei e que fazem sentido, ter uma sequência ali, né, para responder aquilo ali, né, resolver conflitos. Como é que a gente sai desses problemas? Como é que a gente sai de um impasse, né? Mesmo com uma cliente, mesmo com um profissional, mesmo na tua vida, como é que eu resolvo um impasse? Eu quero ir para cá, meu filho quer ir para cá, eu quero ir para cá, meu esposo quer ir para cá. Como é que eu resolvo isso, gente? Aí eu vou fazer o quê? Ceder, toda vez eu cedo, toda vez eu cedo, toda vez eu digo sim, 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 e a outra pessoa nunca diz não, e aí eu durmo e engulo aquilo porque eu não sei resolver um conflito, porque eu não me preparo para resolver isso. E aí o que, que me resta? Engolir, aceitar, me submeter. É isso que acontece quando a gente não se prepara. A gente engole. Ou a gente faz o quê? O que a maioria das pessoas fazem? Discute. Quando eu não sei resolver alguma coisa, quando eu não sei falar alguma coisa, eu discuto. Ou então eu bato no peito, mas você não é profissional, você não é cabeleireira. Só que você bater no peito e dizer isso não é suficiente para resolver o problema. Você só está dando uma carteirada. O conhecimento silencioso aparece através da firmeza, clareza de quem sabe o que diz. Fica aí o pensamento. Quem tem rotina organizada transmite calma, né? A Elielma falou sobre isso. O impacto da organização é na percepção da liderança, né? Uma empresária organizada controla a agenda, planeja horários, acompanha números, responde no tempo certo e evita atrasos. Resultado: ela transmite estabilidade, segurança, controle e profissionalismo. Para vocês verem a importância de ser uma pessoa organizada, de ser uma pessoa onde eu trabalho, né, nos bastidores. Eu trabalho o antes, para que depois eu consiga, né, colher estabilidade, segurança, controle e profissionalismo. Nada de improviso. Improviso não funciona, né? E muita gente trabalha dessa forma. E aí o que dá é isso, é o que a gente vê. Empresas abrem, empresas fecham, empresas abrem, empresas fecham, porque tentam improvisar e improviso não funciona. O contrário também aparece. Quem vive apagando incêndio, atrasada, perdida, esquecendo tarefas, transmite o quê? Caos, mesmo sem perceber. É aquilo que eu já falei para vocês. Tem muitas de vocês que trabalham como se fosse um bombeiro, né? O problema aparece, corre lá e apaga o problema. Apareceu outro, corre lá e apaga outro problema. Tem a pessoa que vive apagando incêndio. Ela não tem um planejamento da vida. Ela não tem simplesmente aquilo que eu já falei para vocês. Gente, organiza o teu dia. Hoje eu vou fazer A, B, C e D. Então você se programou para fazer A, B, C e D. Aí chega alguém e fala: ó, eu tenho um G aqui, dá para você fazer para mim? Não, hoje não. Minha programação é A, B, C, D, F e F. O G não está programado para mim. Eu posso colocar para amanhã. Amanhã acho que eu consigo fazer. Mas se no final do dia eu conseguir terminar o F, talvez eu consiga fazer o seu G. Mas a princípio, não. Não consigo fazer. É o poder no não, gente. Para você se respeitar, você saber que você tem uma programação para o teu dia e simplesmente dizer não para quem quer que seja. Na verdade, o que as pessoas fazem? Sim. Fulano, você pode vir aqui em casa porque eu estou com um problema? Sim. Sai do salão e vai resolver o problema. Ou então sai do salão e vai lavar a louça. Sai do salão e vai fazer comida. Mas, poxa, o planejamento não era esse? Como é que tu parou para fazer comida? Porque João pediu, Maria pediu. Então, acontece muito disso, né? Então, aí o atraso acontece por quê? Porque eu saí atropelando. Muitas vezes o atraso acontece porque eu fujo da minha própria programação. Eu me programo para fazer uma coisa e atrapalho. Por exemplo, eu estou num atendimento com uma cliente. Eu me empolgo com a conversa com essa cliente. O que acontece? Eu me atraso. Fica falando, tesoura na mão, secador na mão e blá, 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 e fica falando e para conversar. Quando você vê, você gastou 10, 15 minutos de conversa. Você vai atrasar. Óbvio que vai atrasar.
e a outra cliente está esperando, vai ficar brava. Ela pode estar até presente, até participando da conversa, mas ela vai ficar brava, porque você atrasou. Porque, né, todo mundo tem compromisso um após o outro. Né? Ninguém vive a Deus dará, né? Então, assim, gente, é isso que acontece quando a gente vive desorganizado, vive do improviso. Aí eu me viro, eu dou um jeitinho. Muita gente que tem esse pensamento. A desorganização privada sempre vaza para o público, com certeza. A falta de processos internos é a ordem pessoal acaba refletindo na qualidade do serviço e na percepção do cliente. Fato, né? Se você é uma pessoa desorganizada, tua agenda vai dar problema, você vai atrasar, você às vezes acaba colocando um cliente junto ao outro, às vezes dois, três clientes no mesmo horário, e tenta atender todo mundo junto. E aí você se perde, atrasa, não vai atender um 100%, vai atender o outro 90%, 20%, e o cliente percebe tudo isso. Principalmente se tem uma preferida ali, uma cliente que é muito mais tempo, aí você sorri mais com aquela, brinca mais com aquela outra que não te conhece tanto, não tem intimidade, você não trata ela da mesma forma. O que é que ela faz? Ela se sente rejeitada. E aí você faz tudo isso sem perceber. Né? Às vezes é um filho que chega e começa a conversar, alguém que liga no telefone, você atende e a cliente fica para trás. Então, assim, porque você vive de uma maneira desorganizada. Então, para você, tudo que você faz está certo, está correto, não tem nada errado. Porque você faz sem perceber. Esse é o teu ritmo de vida, esse é o teu padrão de vida. Então, para você está certo, mas aos olhos dos clientes, não, está tudo errado. Está tudo bagunçado. Quem cuida do corpo muda a presença. Então, assim, né? Postura, disposição, energia e presença física. Muita gente não cuida, né? Não se preocupa com o corpo, né? Então, assim, a mente, ela cansa e ela demora muito mais tempo para poder descansar. Então, se você não tem uma preocupação de fazer uma leitura, de assistir alguma coisa que, sabe, que te faça bem, que te traga bons sentimentos, ou te traga bons ensinamentos, né? Ou você fica assistindo um monte de coisa que só vai emporcalhar a tua mente, isso não vai te descansar, pelo contrário, vai gerar até estresse, né? Por exemplo, a Fátima adora assistir filme de terror. Olha que beleza. Como é que a pessoa assiste filme de terror à noite? Imagina como que essa pessoa dorme no outro dia. Outra vez a gente estava conversando aí ela comentou sobre esse assunto, aí eu falei para ela, eu morro de medo de filme de terror, eu não assisto filme de terror, porque se eu assistir e eu precisar ir no banheiro à noite, eu fico com medo, né? Tô falando a verdade para vocês. Ou seja, então atrapalha meu sono, atrapalha meu descanso. Então, para mim é um negócio que não gosto de assistir. E assim qualquer outra coisa que você consome, você vai estragando o teu corpo, a tua mente, né? Você comer fora de horário, não se exercitar, não tirar um tempo para fazer dar uma caminhada, tudo isso gera problema. Ele é uma, sabe, tem ali o horário sagrado dela de treino, né? Como a gente já conversou e ela outra vez, ela falou, meu horário de treino é sagrado. Se não acontece, se eu não vou, eu fico brava. E ela tá certa. Sabe, é o momento dela, é o momento que ela sai de casa, que ela vai sozinha lá pra academia, onde ela fica ela com ela mesma, que treina, que cuida do corpo dela, que cuida da saúde dela. E tá perfeito. Tá perfeito. Isso faz um bem danado, né? Um bem na mente, um bem no corpo, na saúde, em tudo. Então, assim, a gente tem que fazer isso. A gente tem que ter esse cuidado com o nosso corpo. Afinal de contas, é com ele que a gente usa todos os dias para trabalhar, para tomar decisões, para lidar com os conflitos, para lidar com os problemas, com os incêndios que aparecem. E aí, imagina se o tempo todo eu estou cansado, estressado, mas não tenho tempo para relaxar, para esvaziar tudo que está dentro de mim. Como é que eu vou conseguir superar isso? Não dá, né? Então tem que tomar esse cuidado com tudo isso. É por isso que, né, você cuidar de você, né, treinar no invisível, né, se preparar no silêncio é importante. E isso vai com certeza mudar você de forma por completo. Então, o líder que dorme bem, se alimenta melhor, faz exercícios, controla o estresse. Chega diferente, fala diferente, senta diferente, ocupa espaço diferente, reage diferente. Gente, quem já treinou academia, sabe que isso exatamente acontece. Você começa a treinar, a tua postura corporal muda completamente. Você fica mais ereto, sabe? Você se posiciona melhor suas costas, você anda melhor,
né? A tua respiração é melhor, a tua fala não é uma fala cansada, a tua fisionomia não é uma fisionomia cansada. Então, tudo é diferente, né? Então, tem pessoas que não respeitam isso, sabe? Dorme a hora que dá, se alimenta de qualquer jeito, se alimenta a hora que dá. Ah, hoje estou muito com cliente, eu não vou comer. Não, tem que respeitar teu horário de almoço. Assim como ele respeita lá o horário de treino dela, tem que respeitar o horário de almoço. Eu vou almoçar meio-dia. Da meio-dia a uma eu estou almoçando. Então, meio-dia a uma eu estou almoçando. Não vou agendar ninguém nesse período. É o momento que eu vou parar, vou me alimentar, vou descansar e volto a trabalhar. Isso tem que ser regra, né? Senão isso tudo acumula, 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 chega uma hora que você explode. E aí vem as doenças, vem um monte de coisa, né? Então, a gente não tá. Então, vocês veem assim, então não é só ser um bom profissional, eu tenho que cuidar de um todo. Isso aqui é uma máquina e ela tem que, tudo tem que rodar perfeito, né? Eu tenho que me alimentar de bons conhecimentos, eu tenho que dormir bem, eu tenho que comer bem, eu tenho que falar com pessoas que agregam na minha vida, né? Eu falar com pessoas que não me agregam nada, isso só me traz problema. Essa pessoa só me traz o quê? Fofoca. A pessoa só vai falar do outro. O único assunto que essa pessoa tem para falar é da vida alheia. Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem projetos, uma pessoa que tem planos para a vida, ela vai te contar de coisas que ela está fazendo, das evoluções, daquilo que ela está aprendendo, daquilo que ela está lendo, daquilo que ela viu. Então ela te traz muito conhecimento e ela pode até te motivar a querer melhorar. Então, quando eu ando e convivo com pessoas que têm projetos de vida, que tem, sabe, que tá o tempo todo em processo de crescimento, de aprendizagem, são conversas muito sadias. Agora, tu imagina tu falar o dia inteiro com uma pessoa que só fala fofoca, que só fica contando, não, porque você viu que tá na televisão, teve um acidente que matou. Cara, é só isso que tem para me contar, desgraça? Isso faz um mal danado, né? Então, assim, não posso ter esse tipo de vivência, eu não posso viver conversando isso. Isso faz mal para mim. De um lado eu estou estudando e do outro eu estou com uma pessoa que está destruindo a minha mente, me trazendo porcaria. Então, eu vejo muita gente no Instagram vendo muita bobagem, sabe? Nas redes sociais, mesmo no Instagram, tem muito conteúdo bom. Tem perfis maravilhosos, com conteúdos, sabe, fantásticos para você ler. As pessoas não param para ler, sabe? Não estuda, não acompanha as notícias, não sabe o que está acontecendo pelo mundo, não sabe as tendências, sabe? Para onde o futuro está indo, o que cada mercado está acontecendo, porque assim, tudo que acontece externamente reflete no salão de beleza, né? Se eu estou tendo queda no faturamento, se a indústria não está funcionando, se o carro não está vendendo, são pessoas desempregadas, menos dinheiro na rua, menos pessoas se arrumando, menos pessoas indo passear, e isso vai refletir na minha empresa. Eu não vou ter pessoas com condições de gastar dinheiro com beleza. Então eu tenho que entender o que está acontecendo, eu tenho que ver as mudanças que estão acontecendo. Porque nem tudo tem a ver com a minha má gestão, nem tudo tem a ver com o meu valor, com aquilo que eu oferto. Tem às vezes a ver com as coisas externas. E eu tenho que estudar isso, eu tenho que entender isso. Para quê? Para que eu não me estresse, para que eu não me julgue, para que eu não me condene. Para eu não achar que o meu salário é uma porcaria, que meus preços são caros, que o produto que eu faço é ruim, que o meu serviço é ruim. Não, não é nada disso. E aí você fica se condenando, se matando, sabe, atirando na tua cabeça o tempo todo, né? Porque você não está olhando para o que está acontecendo lá fora. E aí a primeira coisa que a gente faz é se autocondenar, né? Se autoflagelar o tempo todo. Então, pensa nisso. O corpo também comunica liderança, né? Quem treina o controle emocional no privado não explode no público. A maioria das pessoas tenta parecer equilibrada, mas o equilíbrio emocional não nasce no horário da pressão, né? Ele nasce aqui, no trânsito, nos problemas, nas frustrações pequenas, nas críticas e nos dias ruins. Então é nesse momento que eu tenho que treinar o tempo todo para eu saber lidar com essas coisas, né? Existe um, não sei se vocês já ouviram falar em gnose, né? Tem os gnósticos. A gnose ela é tão antiga quanto o cristianismo. E eu já estive em aulas, né, sobre gnose, frequentei esses grupos. A gnose, diferente do que muita gente pensa, não é uma religião, né, não é, ela é só uma doutrina, né, onde ela te ensina a conhecer mais a si mesmo, a conhecer os teus hábitos, a tua mente, né, a tua capacidade de intelecto, né, como é que você
se conhece. O objetivo da gnose é fazer com que você se desperte e corrija principalmente o teu equilíbrio emocional para que você se torne um ser humano melhor. Então, uma das coisas que a gnose fazia a gente praticar era você fazer uma autoavaliação no final do dia. Então, eu olhava para tudo que eu fiz, escrevia para eu sentir novamente aquilo que eu fiz, de, de certo ou de errado, e aí eu falava, caramba, errei aqui. Puta, aqui eu fui maldoso. Aqui eu não deveria ter falado isso. E aí você vai se corrigindo, se melhorando, né? Fazendo um treinamento, né? Se tratando para que você não cometa os mesmos erros. Porque quando a gente não se avalia, quando a gente não olha para dentro da gente, a gente continua repetindo, repetindo e repetindo os mesmos erros. E isso funciona de verdade. Tanto que na área comercial, quando eu me tornei, fui trabalhar na área de vendas, isso era uma coisa, uma prática que eu fazia. Eu saía da reunião e naquele momento eu já fazia uma autoavaliação de tudo que eu fiz na reunião. O que eu falei, o que eu deixei de falar, no momento em que eu interagi certo ou errado. E aí, ponto a ponto, eu fui melhorando, me corrigindo e me tornei um grande gerente comercial. Vendia muito, né? Então foi um processo. Então, se a gente não olha para as coisas que a gente faz, a gente não melhora, a gente não muda, a gente continua agindo do mesmo jeito. E aí a gente explode, a gente estoura, a gente fica nervoso, a gente compra brigas, compra guerras que não vale a pena de jeito nenhum, né? Como a gente não tem esse controle emocional, a gente acha que vale a pena. Não, tem que brigar, eu tenho que lutar, eu tenho que. Se você começa a estudar, a entender melhor isso, você fala, puta, isso é uma besteira, né? Pra que eu falei isso? Pra que eu fui discutir com fulano? Deixasse ele falar sozinho, deixasse ela falar sozinho, né? Então é importante você fazer isso, porque você fazendo isso, você se controla muito melhor, você lida com os problemas muito melhor, você tem respostas muito mais inteligentes e resolve tudo com muita tranquilidade. Então por isso que é importante controlar o teu emocional. Aplicação da gestão, né? Um líder com emocional forte, ele não reage impulsivamente, não explode com a equipe, não toma decisões no calor da emoção e não muda a postura conforme o humor. Por isso que eu falei para vocês um outro dia, eu falei para vocês, gente, quando for dar uma resposta, utilize o chat GPT. Por quê? Toda vez que nós falamos, nós fazemos uso da nossa emoção. A gente usa a emoção para poder falar algo. Poucas pessoas conseguem falar com 100% usando a razão. Normalmente a gente mistura um pouco da razão e da emoção e fala. Então, se você usa o chat GPT, ele vai usar somente a razão, né? Ele é uma tecnologia, ele é algo que trabalha com lógica. Então, ele usa 100% razão, não tem sentimento. Então, para que você não responda nada através do sentimento que vai dar problema, usa o chat GPT. Estou com um problema assim, 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 a cliente falou isso, 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 eu quero resolver assim, assim, assim. E ele vai te dar a resposta ideal para você. Sem emoção, 100% racional, 100%, sabe, evitando conflitos, e é muito melhor. Então, usa isso, até que você aprenda e evolua a ponto de você mesmo poder falar sem, sem complicar nada, né? A forma como você reage nas pequenas pressões define quem você será nas grandes. Fato, né? Eu sempre falo isso. O que define as pessoas são as pequenas ações, nunca as grandes. Porque as grandes até que é fácil, né? Por exemplo, você ser um excelente filho. Ah, no Dia das Mães, vai lá dar presente para sua mãe. É fácil. No Natal, vou dar presente para minha mãe. É fácil. Agora, e no dia a dia? Ajudar ela a lavar uma louça, a jogar um lixo, a limpar a casa, a arrumar meu quarto, a manter o banheiro organizado. Aí não acontece, né? Então, são as pequenas coisas que fazem realmente a gente estar pronto para as grandes. Então, resolva os pequenos. Tome atitude nas pequenas coisas, que você vai ver que você vai crescer e você vai estar muito mais pronto quando vier coisas maiores na tua frente. Quem cumpre a própria palavra ganha força interna. Esse é um dos invisíveis mais poderosos quando a pessoa
promete e não cumpre, adia tudo, não negocia, mesmo com o tempo inteiro. O cérebro perde a confiança nela, né? Então, por exemplo, você falava, eu vou começar na academia segunda-feira. Aí você se promete, fala para você em voz alta, o teu cérebro responde, fala, beleza, segunda-feira a gente vai treinar. Aí chega a segunda e fala, não, nessa segunda não, eu tô meio cansado, eu não acordei bem, eu não vou nessa segunda, eu vou na outra segunda. E aí tu tá ensinando o teu cérebro que você realmente é uma pessoa que não cumpre com o que fala, ele começa a não acreditar, ele mesmo já começa a achar soluções e desculpas para você dar cada vez mais, né? Então, a gente tem que cumprir o que fala. E para não ficar difícil, comece as coisas que você for definir para você mesmo, faça as coisas pequenas, né? Hoje eu vou ler uma página de um livro. Uma página, não é o livro todo. É fácil ler uma página. Hoje eu vou dar uma caminhada aqui na minha rua de 5 minutos. Uma caminhada de 5 minutos não é uma hora de academia. Então comece com as pequenas coisas, porque aí você cumpre, você fica feliz. Você fala, caramba, hoje eu consegui caminhar 50 minutos. Hoje eu li uma página. Nossa, essa semana eu já li 7 páginas. Você vai ficando contente e o seu cérebro começa a gerar confiança cada vez mais em você. E aí você ficando confiante em tudo, você é capaz de fazer muitas outras coisas. Agora, a partir do momento que você não cumpre nada que você fala, você está se sabotando e se transformando num grande derrotado. Tá? Então, pensa nisso. Exemplo simples, né? Segunda eu começo, amanhã eu organizo, essa semana eu vou mudar. Eu ouço isso aqui direto. Já fez o Tribus? Não, amanhã eu organizo tudo. Amanhã, James, amanhã sem falta eu faço tudo. Não, essa semana eu mudo, essa semana eu faço. Isso aqui eu ouço direto. E não executa. Muitas promessas e zero de execução. O cérebro aprende o quê? Ela não sustenta o que fala. Então, assim, o teu próprio cérebro é o primeiro a desconfiar de você mesma. Não acreditar mais em você. Tu imagina os outros, né? Se o teu próprio cérebro não confia em você, imagina eu. Resultado disso, a pessoa perde força emocional, perde firmeza e perde autoconfiança. Né? A gente vê, e tem pessoas que entram em depressão, né? Porque ficam prometendo coisas e não faz, prometem coisas e não faz, e aí vem a depressão. Pessoas ficam doentes por causa disso. Né? Por esse monte de promessa, por esse monte de coisa que ela começa e nunca termina, larga tudo pela metade, o tempo todo pela metade. Né? Quantas pessoas já não viram deprimidas, né, por aí, por causa desse tipo de atitude? Toda promessa quebrada para si mesma enfraquece a sua identidade. Né? Você pode ver uma pessoa que sempre está cumprindo as coisas que ela promete a si mesma. São pessoas que têm muito orgulho de si, são pessoas que têm uma autoconfiança muito alta, né? Ela não depende de ninguém, porque ela com ela mesma, ela cumprindo aquilo que ela mesma, né, se autopromete. Então não precisa de aplausos, não precisa de elogio de ninguém, porque ela sabe o que ela está fazendo, ela tem evidências que ela está cumprindo tudo aquilo que ela faz. Então não precisa de ninguém. Administrar o dinheiro transmite segurança. Uma pessoa financeiramente organizada reage diferente aos problemas, pensa diferente, decide diferente. Isso é verdade, Fátima? Isso aqui é verdade? Uma, uma pessoa que está financeiramente organizada, ela reage diferente aos problemas, ela pensa diferente, ela decide diferente. Por que que eu te falei isso? Porque você teve um momento no ano, em determinado ano que você, né, começou a trabalhar comigo e você conseguiu guardar dinheiro. Você lembra como era você, o quanto você era mais confiante, como você, sabe, era muito mais tranquila quando você olhava para sua conta corrente e via dinheiro lá? E lembra quando, né? E lembra quando ficou ao contrário, ficou zero, como que você era? Preo- Triste, preocupada, agoniada. Pois é. Então, eu trouxe a Fátima porque ela viveu esse processo comigo, então, né, e deu para sentir bem a diferença de como ela reagiu com e sem, né? Então, gente, isso é muita verdade. Então, assim, né, a gente é dependente do dinheiro? Lógico que é.
né? É com dinheiro que a gente paga as contas, é com dinheiro que eu cuido da minha saúde, é com dinheiro que eu me visto, é com dinheiro que eu me alimento e assim por diante. Então, sim, eu preciso de dinheiro. Então, se eu não sei lidar com isso, se eu não sei gerenciar isso, eu vou viver o tempo todo na sofrência, né? Então, se eu souber entender a minha situação, conseguir compreender, porque assim, não é a falta de dinheiro, é como você lida com a tua vida financeira. Porque em alguns momentos a gente pode ficar sem dinheiro, mas não é porque eu fui um péssimo administrador, é porque eu tomei decisões, eu tenho planos, esses planos estão em execução e que no futuro eu vou colher ele. É o que acontece com um agricultor. Ele planta tudo, ele investe, ele faz dívida, ele faz um monte de coisa e ele só vai ter dinheiro quando ele colher o café dele, daqui a 2 anos. Que ele vai colher o seu café, que ele vai vender o café dele, que ele vai receber o dinheiro. Né? Então, assim, ele não está triste porque ele não tem dinheiro. Ele sabe que é um processo e o dinheiro vai voltar para a mão dele. Agora, é diferente quando você faz besteiras mesmo. Né? Você não sabe ver o dinheiro na compra, e compra sapato, e compra bolsa, e compra não sei o que, e viaja, e dá presente, não sei o que. E aí, quando você se vê sem, entra aquele desespero, vem aquela pressão, a depressão, né, as preocupações. Então, assim, a gente reage realmente de forma diferente. Atrapalha muito o nosso emocional, né? Então, ser organizado financeiramente é muito importante, principalmente para quem tem um próprio negócio. Não pode, tem que aprender a gostar do dinheiro. Elielma tá mudando em relação a isso, né, dona Elielma? Elielma, de novo. Não, então você, porque você está passando por essa transição, né? Você tem melhorado muito nessa questão do financeiro, está mudando a tua forma de reagir, de comprar, de consumir, não é verdade? Isso não está te fazendo bem? Você já se sente uma pessoa diferente diante dessa mudança? Isso está te deixando mais tranquila, mais confortável? Pois é, então assim, é um exemplo, né? Porque quando eu conheci a Elielma, cara, sem miséria para comprar produto, vamos comprar produto e vamos comprar produto e parcela e boleto e não sei o quê. Eu falei, Elielma, respira, vamos respirar, vamos devagar. E ela foi mudando, tá num processo de mudança, tá mudando bastante. Hoje ela percebeu que ela não precisa encher o salão dela de produto, ela pode ter os produtos sem precisar lotar ou sem sair comprando, né, por um achismo. Hoje ela tem planejamento na compra dos produtos, ela consome da forma correta, vende e tudo continua do mesmo como sempre foi, né? Então isso está gerando, tá fazendo ela perceber que dá para ser diferente e isso deixa ela muito mais consegue respirar, né? Do que ter um monte de boleto para pagar. Então é uma transição. E isso é bem bacana. Ver essa mudança. Assim como a Tânia também passou por isso e mudou bastante. E muita coisa melhorou na vida dela em relação a isso. Aplicação para as empresas, né? Gestor que acompanha números, controla a despesa, separa contas pessoais, entende o fluxo de caixa, toma decisões melhores. Aquilo que eu falo para vocês, né? O Tribus está lá, a gente tem que entender, tem que lançar os números, né? Primeiro os números têm que nascer, lançar as vendas, lançar as compras, né? A gente começa a controlar a despesa, porque a partir do momento que eu vejo tudo aquilo que eu gasto, me assusta. E se me assusta, eu começo a querer gastar menos. E aí eu passo a ter controle. Separar as contas pessoais, né, da empresa. Eu não posso ficar toda hora consumindo o dinheiro da empresa a meu bel prazer. A empresa tem necessidades também. A empresa precisa de dinheiro assim como você. Assim como você quer uma roupa nova, quer um carro novo, quer passear, quer viajar, a empresa quer uma pintura nova, quer um sofá novo, quer um lavatório novo, quer experimentar novos produtos. Então ela também precisa de dinheiro. Não é só você que precisa de dinheiro, né? E as pessoas acabam, né, consumindo o dinheiro da empresa para ela mesma. E a empresa fica ali em desespero, né? E sofre com a pintura velha, sofre com os móveis velhos, sofre com os secadores, né, velhos, e assim vai, tá? Então, entender o fluxo de caixa, entender como que você opera, organizar o seu fluxo melhor para que o dinheiro entrando e o dinheiro saindo, eles consigam se encontrar, né? Porque na hora que eu gasto o dinheiro, ele tem que se encontrar junto com o dinheiro que eu recebo. Porque se
não se encontrar, eu vou ficar devendo dinheiro para alguém. Né? Então, onde geram as dívidas, né, os problemas de não pagar isso, não pagar aquilo, é porque o dinheiro não está se encontrando. Então, por isso que eu preciso entender no meu fluxo de caixa. Descontrole financeiro vira descontrole emocional. Todo mundo sabe disso, né? Quem está com problema financeiro está com a cabeça a 1000 por hora. O palco apenas revela aquilo que o bastidor treinou. Então, aquilo que você fez, né, onde as pessoas não viram você fazendo, gastando, comprando, e aí isso vai revelar na tua emoção, no teu jeito de falar, no teu jeito de agir, né, no teu ânimo. Então, vai aparecer isso com certeza. Dinâmica para... Não, não vou fazer dinâmica não. A verdadeira transformação acontece longe da plateia. Antes de existir reconhecimento, precisa existir repetição. Quem vence no invisível sustenta qualquer pressão no visível. Né? Então, é muito real todas essas três frases. Né? A transformação acontece longe da plateia. É verdade, né? Um show, uma banda que está ali tocando, aquele show aconteceu antes, lá atrás, né? Treinando nos estúdios, definindo qual era a música, definindo como é que seria o palco, a iluminação. Isso tudo acontece muito antes, muito longe da plateia. A plateia vê aquilo ali já é o resultado de muito trabalho feito invisível, onde as pessoas não viram como é que foi construído tudo aquilo, né? Antes de existir o reconhecimento, precisa existir a repetição. Então, para alguém reconhecer o que você é, você tem que repetir, repetir, repetir. Ou seja, para que a pessoa fale assim, nossa, você emagreceu, hein? Você tem que treinar, 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 para o teu corpo mudar. E aí a pessoa vai realmente perceber que você emagreceu. Então, é repetição. Então, para eu falar melhor, para eu vender melhor, eu tenho que treinar, 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 treinar. E aí eu passo a ser melhor e as pessoas vão perceber isso. No caso, você vai perceber que você está vendendo melhor, que você está gerando mais resultados. Quem vence no invisível sustenta qualquer pressão do visível. Né? Então, assim, se eu sozinho, eu treinando, eu estudando, eu não consigo não me sabotar, eu não consigo me enganar, né? Falar assim, eu leio uma página e falo, nossa, ontem eu li 10 páginas. Está se enganando. Né? E isso não vai acontecer. A partir do momento que eu começo ali no calado, sozinho, sem plateia, sem ninguém batendo palma, sem ninguém me dando elogiando, eu me esforçando, me esforçando, me esforçando, é óbvio que qualquer problema que aconteça, né, de forma ali no visível, uma discussão, um problema, um fogo, alguém reclamando, uma objeção, uma discussão, você vai tirar isso de letra, você vai resolver isso com a maior facilidade do mundo. Porque o mais difícil é a gente fazer as coisas sem ninguém ver. Né? Muitas vezes as pessoas precisam de plateia, tanto é que você vê na academia hoje, as pessoas vão e toma de foto, e toma de foto, e toma de foto, né? Para poder mostrar ali o que está acontecendo. Então, é muito, muito verdade isso daqui. Dona de salão organizada não vira organizada na frente da equipe. Ela organiza sozinha primeiro. Um líder calmo não controla a emoção apenas na reunião, controla todo dia. Empresária forte não cria autoridade no Instagram, ela cria na disciplina silenciosa. Então ninguém se torna uma autoridade no Instagram, né? Você já era uma autoridade. Você já nasceu autoridade. Você só vai mostrar isso para as pessoas da forma correta. Mas você já foi. Né? É isso que a gente está tendo aqui. Grandes erros de gestora. Esperar sem se sentir pronta, né? O sentimento é o último que muda. Vem a ação, depois vem o cérebro registra e depois vem a confiança. Aquilo que a gente estava falando, né? Você vai cumprindo pequenos passos. Vou ler uma página hoje, li uma amanhã, li uma... E aí o cérebro entende que isso é um cotidiano e aí faz no automático. Você começa a ler com uma facilidade. O cérebro já entendeu. É como escovar os dentes, é como tomar o banho. Você escova com tranquilidade. Não é um sofrimento para você. Para quem não ler, as primeiras páginas serão um sofrimento. Mas depois acostuma. E depois vem o quê? A confiança. A partir do momento que eu vejo que eu consigo ler sem cansar, sem sentir sono, sem ficar bocejando, e aí eu leio uma, daqui a pouco eu estou lendo duas, daqui a pouco eu estou lendo 5 páginas, porque eu estou confiante, eu leio melhor, eu melhorei meu processo de leitura, eu comecei a gostar de ler, e aí tudo evolui. Né?
Então, exemplo real. A profissional espera se sentir líder para liderar. Espera se sentir confiante para cobrar. Espera se sentir preparada para aparecer. Isso acontece muito, né? As pessoas, né, acham que no momento que ela estiver pronta para fazer um vídeo, ela vai postar esse vídeo. A verdade é que ela nunca vai ficar pronta se ela não fizer, se ela não repetir, 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 né? Fazer, fazer, fazer vários vídeos. Então, se você nunca fizer um vídeo, você nunca estará pronta para postar um vídeo no Instagram. Se você não tiver aceitar a tua voz, a tua aparência, o teu jeito de falar, se você não aceita isso, nunca você vai estar pronta, porque você sempre vai estar, né, se negando, né? Ah, não gosto da minha voz, não gosto do jeito que eu falo, ah, não ficou legal, porque você fica comparando com outras pessoas. Não pode, você é você, você é o seu jeito de falar, você tem a sua aparência, o seu rosto, o seu jeito de ser, e isso não tem como mudar, tá? Não tem como eu querer ser um outro apresentador, não adianta. Ele é ele, eu sou eu, e é assim que vai ser. Virada de chave. Trocar a pergunta é: eu me sinto pronta por o que o gestor, que a gestora que estou construindo faria agora. Então, né, você começar a pensar naquilo que você é capaz de fazer agora, o que você consegue fazer agora, o que eu, até aqui neste momento eu sei fazer. Então, faz o que você sabe, usa o que você tem. Não tenta ter aquilo que você ainda não alcançou, não tenta ser aquilo que você ainda não é. Seja o que você é agora e faça isso agora. É o que você é. Ponto. Né? Então, por exemplo, o lance do carro. Eu sei dirigir o carro, mas eu ainda não estou pronto para fazer ultrapassagem, eu ainda não estou pronto para andar a 120 km por hora. Então anda a 40. Não é o que você sabe, não é o que você sabe fazer, mas está dirigindo, não está? Está dirigindo a 40 por hora, mas eu queria andar por 80. Você vai andar 40, depois você vai andar 60, depois você vai ter mais coragem, vai andar 80, daqui a pouco você está andando a 200 por hora. É um processo. Então, quer dizer, eu só vou andar de carro quando eu tiver coragem de andar 80 por hora, então tu não vai andar de carro nunca. Tu não vai dirigir carro nunca. Faz o que você sabe. Usa o que você tem. Autoridade não é uma performance, né? Muita gente acha que é isso, né? Você vai subir no palco, você vai representar e você vai fazer ali um teatro para mostrar que você é uma autoridade. Não, não é isso. A diferença fundamental é a autoridade real vem da clareza, né, não do artifício. Comunicar valor real versus tentar parecer importante. A fragilidade do parecer. A aparência, a comunicação, o posicionamento são apenas início. Sem o alicerce de consistência, disciplina, comportamento e competência, tudo desmorona rapidamente. Então, não adianta você tentar falar, por exemplo, que você é uma especialista em megahertz, sendo que você não é. Aí você vai lá e fala, não, eu sou porque aí você traz um conteúdo que você leu no YouTube, você traz alguma coisa que você leu no ChatGPT e começa a se posicionar como se fosse uma especialista em megahertz. Obviamente que as pessoas vão perceber isso muito facilmente. E não vai demorar, né? Diferente de se você é um especialista, o que você não sabe é apresentar a tua capacidade, você ainda não sabe mostrar a tua autoridade, as chances de você errar é zero, porque você só não sabe mostrar isso ainda. E se você começar, como eu falei, dirigindo 40 por hora, 60, uma hora você vai estar 80, e aí você se torna autoridade. Então, fala do seu jeitinho, fala da forma que você é, fala o que você sabe, porque o que você sabe é consistente, o que você sabe é real, o que você sabe você teve muita disciplina para aprender, para praticar, para ser o que você alcançou ser. Então, ser um ator daquilo que você não é, a máscara cai em algum momento, né? O que acontece com muita gente que se as pessoas falam, ah, não, eu fui no curso de fulano, não é nada disso, ela não sabe nada disso, é mó besteira, é conversa fiada. Então, é fácil cair. É fácil você desmanchar uma pessoa que não é algo que ela diz ser. É muito fácil. Parecer é cansativo, ser é leve. Né? É verdade, é igual um mentiroso, né? A pessoa que mente, ela tem que estar o tempo todo ali antenada com tudo que ela falou, com a história que ela contou, e ela tem que repetir aquilo o tempo todo. Isso cansa. Agora, ser o que você é, não tem esforço nenhum. É o que você é. É fácil. É simples. Uma construção diária. O líder forte não nasce pronto.
Ele se constrói diariamente nas pequenas ações que ninguém vê. Ação, apesar do medo, né? Toda grande gestora começou insegura, a diferença é que ela continuou agindo mesmo assim. Né? Então é isso, é a persistência, a disciplina. Eu vou, quando eu vejo, pum, tô dirigindo a 200 por hora. Então é não desistir, é não deixar que o medo te tire daquela posição. É o medo de falar, ah, não, tô com medo do carro, ah, porque vai aparecer um ônibus, ah, porque eu vou pegar uma avenida muito grande. Se você ficar nessa, você nunca que vai conseguir. Aí se você falar, não, eu vou 40 por hora, mas eu vou. Ah, mas todo mundo vai buzinar. É, todo mundo vai buzinar, mas eu vou. E aí você vai, e aí você vai quebrar um monte né, de limitações que você tem. Então é isso que a gente tem que fazer. Não pode fugir. Né? Você tem que assumir a sua equipe, você tem que assumir a sua empresa, você tem que sim ir para frente do Instagram e falar o que tiver que fazer, fazer reuniões, fazer workshop, fazer tudo aquilo que você precisa para crescer e se tornar uma autoridade naquilo que você é, sem medo, um passo de cada vez. É isso, gente, que eu queria falar com vocês hoje. Eu queria falar sobre isso, né? Sobre medo, sobre dúvidas, sobre as pessoas desistirem, as pessoas, né, procrastinar. E vocês têm um potencial imenso, vocês já são profissionais, vocês já são autoridade naquilo que vocês já executam, mas vocês sempre ficam achando que falta algo mais, que não tá bom ainda, né? Que sempre precisa aprender mais e fica nessa busca maluca de curso. E enquanto que vocês já têm muita informação, basta vocês começarem a se tornar autoridade, se tornar especialista naquilo que são, assumirem o posto de vocês e parar com essa de achar que o outro é melhor. O outro só parece melhor, ele não é melhor não. É isso. Alguém quer falar alguma coisa?